Boa noite, gente. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião. É a quinta prática, centro de força. Depois nós vamos fazer 15 minutos de concentração naquele esquema que a gente tem feito. A Karen vai fazer a leitura para a gente. Boa noite a todos. Reunião pública, de 27/25 de 60. Questão número 285. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a existência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosamente tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue, no mar, ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então vamos elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, até esses amigos, os protetores espirituais dessa casa, rogando amparo, proteção, para que possamos asserenar as nossas mentes, os nossos corações, para compreender melhor a lição da noite de hoje e podermos, em seguida, realizarmos o exercício de concentração com serenidade. Seja conosco, Jesus, neste momento. Que assim seja. Bom, senta. Gente, então nós vamos falar hoje a nossa quinta unidade prática, centros de força. O desenho que está ali é só um desenho mesmo de capa de trabalho, sabe que a gente fazia antigamente, trabalho de escola? É a capa, para ficar bonitinho. Aquele homem está sentado na posição de lótus e os pontos luminosos são os centros de força. E aquele outro, em pezinho, também, os pontos luminosos são os centros de força. A gente fala centros de força porque André Luiz usa esse termo. No termo esotérico, no termo indiano, as pessoas falam chakra, mas vem a ser a mesma coisa. Nós espíritas usamos centro de força, porque é assim que o André Luiz ele relata assim lá no livro dele. Você não quer ir passando para mim, Mariana?
a setinha de baixo. Senta na beiradinha. Aí. Isso. Aí, esse. Aí, parou. Gente, então vamos dar uma lembradinha. O complexo humano. Como é que nós somos formados, né? Lá, no azulzinho é o corpo físico, esse corpo que a gente enxerga, né? As setinhas cor-de-rosa, verde, verde claro, verde, é o perispírito. E o roxinho é o espírito. É isso? Deixa eu ver. Isso. E do ladinho tem uma tá. Entre o corpo físico, o perispírito, o corpo físico e o perispírito tem uma camadinha amarelinha ali no desenho, né? Aquilo ali é o corpo vital, né? O duplo etérico, ele é formado de fluido vital. O que vem a ser esse fluido vital? Nós estudamos lá o fluido cósmico universal, o fluido vital. O fluido vital é a matéria, a energia que anima os corpos. Então, todo mundo que é ser vivo tem esse fluido vital. Ele vitaliza as criaturas que são vivas, né? Então, ele é como se fosse um outro corpo. Então, quando eu me desdobro, tá, o espírito junto com o perispírito, e eu desdobro do meu corpo, às vezes no meu corpo fica o fluido vital. Então, eu tenho esse duplo etérico, está ali no meu corpo. E, às vezes, ele se aproxima um pouco do perispírito, e aí ele fica meio confuso. É assim, eles não podem se deslocar muito, eles ficam quase que ligadinhos. Então, a gente brinca assim, que o perispírito é a forma do bolo, né? E o duplo etérico é aquela camadinha que a gente unta a forma do bolo e joga farinha, não joga? Então, aquilo lá é o duplo etérico. Então, esse é o complexo humano. Espírito, perispírito, corpo físico e duplo etérico, que está animando o corpo encarnado. Eu morri, eu desencarnei, espírito, perispírito. O corpo físico vai se decompor, na natureza nada se perde, tudo se transforma, e o duplo etérico volta para o fluido cósmico universal. Aí a gente lembra do filme lá, o Ghost, que quando aquela criatura, o bandido morreu, vieram aquelas sombras, como vampirizar, né? Eles estavam tentando se alimentar desse fluido universal. Então, quando a gente morre de forma violenta, de modo trágico, ou que a gente é muito apegado ao corpo, esse fluido universal ainda não se gastou, esse fluido vital, então, às vezes, os espíritos inferiores se utilizam desse fluido, se alimentam desse fluido, né? E, muitas vezes, também a gente vê falar de espíritos que chegam para comunicar, na reunião mediúnica, sentindo o seu corpo se decompor, né, que está enterrado ainda. O que é isso? É porque o duplo etérico está sendo consumido, ele não se esvaiu de todo e ele não tinha mérito para que os espíritos mentores, os espíritos amigos, pudessem desligar o corpo físico desse duplo etérico. Então, é nesse sentido que existe lá o duplo etérico, certo? Deixa eu tirar a blusa, senão eu morro. Oh, não, pode voltar Maria. Aí. O princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido etérico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 65. Então, ele está explicando o que vem a ser esse duplo etérico, o que vem a ser esse fluido vital. Eu expliquei antes, agora está lá de onde que eu tirei. Eu não inventei isso lá da minha cabeça. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 65. Mais um. Mais um. Aí. Mais um. Aí. Gente, ali está um espírito, né, encarnado, uma criatura encarnada, que ela recebe fluidos, energias, vibrações e pensamentos, né, através do seu chakra aqui, coronário.
ela está recebendo. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente, sendo que o perispírito, através dos centros de força, processa esse material absorvido, distribuindo nos seus componentes e irradiando parte dele ao derredor do corpo físico, o que constitui nosso hálito mental, a aura ou esteira psíquica, em suma, uma emissão energética automática. O hálito mental, quem fala muito é o André Luiz, ele fala isso. Então, o que significa isso aí que eu li para vocês? É o seguinte, a gente está recebendo a todo momento as energias vindas do espaço, do universo, de outros espíritos, da natureza. Tudo isso daí é energia, tem fluido vital e tem carga positiva e negativa. Então, através dos centros de força, que daqui a pouco eu vou falar onde se localiza, a gente absorve e ele faz um caminho, né, no corpo da gente, através desses campos de força, para metabolizar e formar essa aura. Você vê que o vermelhinho ali é a aura dele. Se ele tem pensamentos bons, a aura se expande limpa, tranquila, leve. A pessoa tem, quando a gente se aproxima dela, a gente tem um bem-estar daquela criatura. Se é uma pessoa que carrega sentimentos negativos, ideias que não sejam elevadas, mesmo em ações, pensamentos, só mesmo o pensamento, às vezes não tem coragem de fazer, mas pensa, né? Dentro de você, você pensa, Quantas vezes a gente não tem coragem de brigar com uma pessoa, mas dentro da cabeça da gente, a gente briga constantemente, né? A velha história do livro emprestado, acho que todo mundo conhece essa história, né? A pessoa estava precisando de um livro, que ele ia fazer uma prova, falou assim, eu vou na casa do meu amigo, eu vou pedir o livro para ele emprestado. E enquanto ele ia pelo caminho, falou assim, bom, eu vou chegar lá, vou pedir o livro. Mas e se de repente ele não quiser me emprestar o livro? E se ele não abrir a porta? Mas se ele não abrir a porta também, eu vou brigar com ele. E ele foi criando na mente dele toda uma negativa que o amigo dele não ia emprestar o livro. Então, quando ele chegou na casa do amigo, bateu na porta, que o amigo abriu, ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Você pode guardar esse livro, que eu não quero nem saber desse livro. Quer dizer, ele já foi predisposto a não ganhar aquele livro e nem pediu. Então, a gente forma isso dentro da cabeça da gente. Às vezes, a gente não tem coragem de fazer, mas a gente pensa. E a gente, pensando, cria essa aura negativa. Certo? Podemos passar. Mais um. Mais. Aí. Lá. Está lá o nosso espírito encarnado, os nossos centros de força, o primeiro lá no alto da cabeça, depois a gente tem um entre os olhos, na garganta, depois eu vou nomear cada um, tá? Na garganta, perto do coração, no esplênico, no gástrico e no genésico. Esses aí são os nomes deles, né? O ser encarnado assimila as energias das mais diversas, de acordo com seu estado de maior ou menor equilíbrio físico e espiritual. O perispírito, então, metaboliza essas energias no centro de força e o distribui em nosso organismo. Essas energias se manifestam em nossas auras. Então, ele recebe por esses diversos centros de força, né, ou chakras, e ali eles fazem um circuito e ele é metabolizado toda essa energia e essa energia se expande, conforme eu disse, criando esse hálito mental ou aura. E por essa aura os espíritos nos conhecem. Dizem até os espíritos, nos livros de André Luiz, que essa aura tem cheiro, tem cor, tem cheiro e tem sensações. Algumas são viscosas, algumas são fluidas, algumas são assim, quase que matéria em decomposição, dependendo do estado mental da criatura. Nós, encarnados, não enxergamos, mas os espíritos nos enxergam. Então, é por isso que a gente não consegue mentir para os espíritos. A gente não consegue mentir para os espíritos. Nem mesmo para... tem um episódio do André Luiz, que é muito interessante, no livro... Não vou me lembrar, eu sou péssima para lembrar o nome de livro, mas acontece o seguinte, era uma senhora, ela estava
e ela era uma senhora da sociedade, muito bem posta na sociedade, tinha marido, tinha filhos, né? E ela desencarnou. E lá no mundo espiritual, eles foram fazer a classificação dos desencarnados com um aparelho que eles têm que chama psicoscópio, né? Isso está em um dos livros de André Luiz. Psicoscópio é que ele avaliava a nossa aura, dependendo do padrão da nossa aura. E aí, a hora que foi classificar a mulher, falou que ela teria que ficar junto com as meretrizes, para poder trabalhar junto, trabalhar essa energia. E a mulher se sentiu muito ofendida, porque, imagina, eu sou uma dama da sociedade, eu sou casada, tive filhos. Tá? Aí ele falou assim, não está equivocada, você não foi socialmente, mas dentro de sua mente, você foi uma meretriz, porque você viveu por conta de interesses, você vendeu o seu corpo, o seu sentimento, a sua emoção, por conta de interesses. Então, quer dizer, mesmo que a gente não faça nada disso, mas o nosso sentimento é assim. Então, isso aí é feito pela aura. Podemos passar. Vamos mais um aí. Então, centros de força. O que são centros de forças? Os centros de força se localizam no perispírito. Eles são acumuladores e distribuidores de energia. Transitam por esses centros de força, os fluidos energéticos de um para o outro e a todo o organismo. Quer dizer, eles circulam entre si. Existe esse circuito entre os centros de força. Controlam a aparelhagem fisiológica e psicológica. Aí vamos lá. O que é, na verdade, então, esse centro de força? Eles são discos energéticos, chakras, ou centros de força, controladores das correntes de energias centrífugas do espírito para a matéria, ou centrípetas, da matéria para o espírito, que aí se instalam como manifestações da própria vida. Então, o que quer dizer? São centros de força, são círculos. Vamos lembrar do exaustor da cozinha que a gente tem. Quando você liga o exaustor e ele roda no sentido horário, ele está jogando para fora, toda a fumaça, né? E quando você liga ele anti-horário, ele está puxando o ar de fora para dentro. Então, é isso que acontece. Nós temos no nosso perispírito esses dispositivos, esses centros de forças que são tal qual um exaustor, que eles giram pegando a energia do mundo material para o espiritual e levando do espiritual para o material. Tanto é que a nossa aura se expande. Certo? Podemos ir, Marina? Não pode ir tudo. Aí, acho que está bom. Então, os centros de forças, eles têm essa localização. O primeiro lá, em cima, coronário. Depois, no meio dos olhos, frontal ou cerebral. Aqui na garganta, laríngeo. Perto do coração, cardíaco. Aqui perto do externo, aqui, esplênico. Gástrico e o básico, ou genésico. Então, esses aí é o nome dos centros de força. Vocês estão vendo que eles são redondinhos, e dizendo que eles são como essas rodas, porque chakra quer dizer roda, em sânscrito. Então, ele gira em sentido horário ou anti-horário, captando energia do exterior ou levando do interior para o exterior. Cada um tem uma cor. Segundo os videntes, cada chakra ele emite uma cor, né? Isso daí André Luiz não fala, a gente sabe de alguns videntes. Mas se ele tem cor, textura, cheiro, né? Cor vai ter também. Ele brilha mais ou menos, né? Centros de forças, eles, além de ser um exaustor, eles são funis. Então, ele é grande aqui e afina conforme chega lá no corpo. Então, ele gira. Giram num determinado sentido, formando mini furacões, mini redemoinhos com a boca desses funis direcionados ao espaço etéreo.
Vamos lembrar que a gente encheu uma pia d'água ou um tanque, destampa, aí ele faz aquele funil assim, né, e gira, quer dizer, aberto em cima e afunilando embaixo. Então, é isso aí que ele funciona dessa forma. Ali agora dá para a gente entender melhor, né? O centro de força. Cada centro de força, ele tem interação com uma parte do nosso corpo físico, certo? No corpo físico, nós temos, a medicina fala, isso daí não somos eu que estou falando, é o espiritismo. No centro de força, a gente tem plexos. Plexos são reunião de nervos, né, que se juntam ali, que passam a energia mesmo, física, fisiológica. Quem estuda bioenergia, né, os psicólogos de bioenergia, os que aplicam reiki, os meridianos da acupuntura, tudo utilizam esses caminhos que são os plexos. Os plexos ficam no corpo físico, no mesmo lugarzinho do perispírito, que no perispírito fica o centro de força. Então, eles são correspondentes, né? Eles são correspondentes. Olha lá, o de cima da cabeça, aquele primeiro lá, ele se liga na glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem no meio do cérebro, que se a gente puser o dedo aqui e no meio do olho aqui, onde encontra essas duas retas, lá no meinho, é a pineal. Ela tem o tamanho de uma ervilhazinha, ela é bem pequenininha. A medicina ainda não sabe muito bem o que ela faz, imagina que ela se cristaliza. Ela tem, na infância, ela ajuda no crescimento, então eles não sabem muito bem. Mas nós temos um companheiro médico, Sérgio Felipe, que ele fez um estudo muito grande da epífise, né, da glândula pineal. E ele fala assim que quem é médio tem essa glândula cristalizada, tem cristais mesmo, porque é o cristal que faz a condução energética. Então, é muito interessante o estudo dele. Quem quiser ver, é só digitar lá Sérgio Felipe, glândula pineal. Tem um monte no YouTube de aula dele. Ele faz teste com eletroencefalograma, com médico comunicando. É muito interessante. Ele é médico da USP e ele tem a Universidade do Espírito, ele trabalha com isso. Então, a pineal, né? Essa aqui, ó, é a tireoide e a paratireoide. A do coração é o timo. Depois tem o pâncreas, as suprarrenais, o baço e as gônadas, né, sexuais. Então, todos esses centros de forças, eles são ligados no corpo, nessas glândulas, e no perispírito, eles têm esse centro de força, que são esses funis, olha lá, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico ou umbilical e fundamental ou genésico. Então, esses são os centros de força. A gente vai precisar aprender isso aqui, mas o Antônio vai reforçar, porque o Antônio vai dar uma aula de passe magnético, né? Nós vamos ter uma aula de passe, depois uma passe magnético, não é, Antônio, que você faz a oficina? Aí a gente vai aprender o passe magnético com esses centros de força, porque esses centros de forças podem ser alimentados com o nosso fluido vital, de nós passistas. Então, quem está doente com o chakra, com o centro de força enfraquecido, nós, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a imposição de mãos, a gente pode passar a nossa energia vital para aquela criatura, certo? Podemos seguir, Marina. Então, agora eu vou só ler rapidamente, gente, porque a gente vai estudar isso mais adiante. O coronário. Na parte central do cérebro, é referido como a sede da mente, centro vital regente. Nele se assenta a ligação com a mente. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, ele é o principal, o coronário, e todos os outros são dependentes dele, porque ele é alimentado por aqui e alimenta todos os outros. Por isso que a gente aplica o passe, quando nós formos aprender o passe comum, a gente aplica colocando a mão aqui, porque aí você está passando todo o fluido vital para cá e esse centro de força transmite para onde é necessário. O passe magnético é um outro caso, porque aí a gente vai fazer um tratamento específico,
né? Então, a gente localiza mais naquele chakra que está mais necessitado, naquele centro de força que está mais necessitado. Pode ir, Marina. Mais um, já foi. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso, suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares, dos raios da espiritualidade superior e ligação com a dimensão espiritual. Por isso que a gente fala mente sana, corpo são. Porque ele que vai receber toda essa energia, a solar, a etérica, telúrica, espiritual, né, e magnética mesmo. Então, ele que vai nos alimentar. Frontal ou cerebral. Localizado no nível do lobo frontal, é o próximo ao centro coronário, controlando sensações e impressões do mundo sensório, responsável pelo controle da inteligência, dos sentidos e das glândulas endócrinas via hipófise. Quando a gente é vidente, é nesse centro de força que a gente é estimulado para poder enxergar. Certo? Laríngeo. Localizado na garganta física, reside a fonação, a audição, a respiração e as glândulas tireoide, paratireoide e timo. Então, também, quando a gente vai ser psicofônico ou audiente, a gente é estimulado nessa área para a gente poder receber as informações. E quando a gente fala das glândulas, porque se a gente tem um descontrole nesse centro de força, a gente vai ter problema físico, dor de garganta, amidalite, laringite, faringite, tudo isso, sinusite. Todas essas ites que a gente tem por aqui é por conta dessa falta de equilíbrio desse centro de força. Cardíaco. Responde pelas energias que se desenvolvem em todo o aparelho circulatório. É responsável pela atividade pulmonar, cardíaco, circulatória. Regula as emoções e os sentimentos. Então, a gente percebe a importância. Quando o médium também é aquele médium que tem sensações e impressões, ele também é ativado nesse lugar. Por isso que, muitas vezes, quando o espírito se aproxima, a gente tem taquicardia. Algumas pessoas já têm relatado isso, por conta desse estímulo nesse centro de força. Esplênico. Localiza-se na região esplênica, correspondendo ao baço, à esquerda do abdômen. É responsável pela regulação das reservas sanguíneas, a composição dos seus elementos e ainda é vitalizador das defesas orgânicas. Então, esse daí é muito utilizado por espíritos obsessores, principalmente os vampirizadores, aqueles que querem tirar a nossa energia. Aquela criatura que está depressiva, com fadiga, cansada, muitas vezes, se for espiritual, a criatura desencarnada, ela atua nesse centro de força, retirando toda essa energia vital por intermédio desse chakra. Solar, umbilical ou gástrico. É responsável pela absorção de alimentos, seu metabolismo e a liberação de suas respectivas energias, somatização e a assimilação da energia dos alimentos. Também assimila as energias negativas. Então, quando você vê que a gente dá um frio na barriga, assim, de repente, a gente sente, né? É por conta disso. E eu aprendi uma coisa, eu tenho muito medo de dentista. Não sei se tem dentista aqui, eu tenho horror de dentista. Então, quando eu vou no dentista, eu deito lá na cadeira e boto a mão aqui no umbigo e já fico em oração, porque ali eu já estou segurando todas as minhas emoções negativas. Né? Quem me ensinou foi o Antônio. Então é por aí. Localizado na região, é o genésico ou básico, né? Localizado na região hipogástrica, correspondendo à bexiga. É responsável pelo amparo do setor sexual, não só na modelagem de novos corpos, como também nos estímulos das realizações e criações entre os seres. A gente imagina, quando a gente fala de sexualidade, só do sexo físico, da troca sexual ou mesmo energética, mas a gente pode usar a mesma energia sexual do relacionamento sexual, é a mesma energia da criação em todos os sentidos. Não criação só de corpos e formas, mas o cientista que cria, o poeta que faz poesia, a dona de casa que faz lá o seu artesanato. Toda essa criação, a gente utiliza
essa energia que vem desse chakra, desse centro de força genésico. É a energia criadora, não só a energia sexual da prática sexual, mas a energia da criação, de uma forma geral. Aí eu peguei essas referências, se alguém quiser depois eu posso passar. Pode ir, tudo. Aí, às vezes, a gente vem quem trabalha com passe magnético, com reiki, às vezes a gente ouve assim, aí precisa alinhar o chakra, eu vou tomar um passe para vitalizar o chakra, ou o meu centro de força está desalinhado, não estou sentindo bem. Aí eu vi essa frase, eu achei muito boa. Queremos ativar nossos chakras ou centro de força? Busquemos o Evangelho. Porque no Evangelho é o código do bem viver, né? Do viver retamente. E a gente vivendo retamente, a gente vai absorver energias positivas. E vamos alimentar os nossos centros de força com energias positivas. Queremos renovar energias? Cumpramos o Evangelho. A gente trabalhando no bem, a gente renova as energias. Queremos sublimar as energias? Vivamos o Evangelho. Quer dizer, a gente vivenciar totalmente. Quando a gente fala o Evangelho, gente, é aquela lição que Jesus trouxe para a gente. A lição de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade. É nesse sentido que a gente fala o Evangelho. E tudo mais nos virá por acréscimo da bondade de Deus. Porque aí nós estamos em comunhão com as leis universais. Nós estamos abertos para que tudo, que o universo conspire ao nosso favor. E a gente consiga viver mais equilibrado. Então, centros de força que nós estudamos, é isso aí, bem rapidamente, que é uma meia hora só que a gente tem que falar. Passa.